Meu filho era uma banda minha, né? Era um pedaço muito grande de mim que me auxiliava em tudo. Além de meu filho, mais velho, muito querido por mim e pela população, nós perdemos uma das pessoas mais impactantes do município de Capitão de Campos. Enquanto houver a necessidade de o TIM auxiliar a gestão, porque isso é interessante, devido à minha prática, à minha experiência na prefeitura, isso vai acontecer. Mas como a minha intenção não é de tirar o posicionamento dela, de mudar ou então deixar vazar as suas ideias, e sim me colocar como um colaborador. E pretende mais na frente vai deixar quando tudo estiver na extrema funcionamento como o Capitão de Campos merece. A posse da Ironeide vai ser 12 horas da noite. Para Capitão de Campos não ficar nem um minuto sem prefeito. Ela vai ser 12 horas da noite em praça pública, para que as pessoas mais humildes, para aquelas pessoas que não tenham conhecimento, possam participar da posse em praça pública e saber o que é uma posse, o que é uma eleição para a escolha de seus vereadores. E lá já sair naquela empolgação das propostas, dos comprometimentos. Tim Medeiros é um líder nato de Capitão de Campos. Aos 62 anos, pai de 5 filhos e técnico em agropecuária, iniciou sua trajetória como extensionista rural na Emater. Prefeito Tim Medeiros, lhe agradecer por aceitar o nosso convite, estar hoje aqui no nossos estúdios do R10Cast. Prefeito, falando de Capitão de Campos, queria que o senhor comentasse como era Capitão de Campos há 8 anos atrás, quando o senhor recebeu o município e assumiu a gestão municipal, e como é que está hoje, prefeito? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite vocês que fazem o R10. Para mim é uma honra estar participando desse podcast de vocês e dizer que é uma gratidão e com certeza nossos amigos e conterrâneos de Capitão de Campos e da nossa querida Piripiri estão aqui à frente ouvindo os nossos pronunciamentos. Ronaldo, eu não sou a pessoa certa para falar do que era Capitão de Campos e do que é. Uhum. Eu lhe digo que o povo de Capitão de Campos ele tem esse segmento, esse acompanhamento muito forte da gestão Tim Medeiros durante esse 8º ano, do primeiro até esse 8º ano de gestão. Eu acredito que fui um prefeito que eu consegui mudar não só a história de Capitão de Campos, mas como também eu senti que consegui levar grandes inovações de governo em toda a região, fazendo assim com que a gente pudesse ter mudanças em todo sentido, na educação, na assistência social, na saúde. Nós criamos programas interessantes, coisa nova que talvez na região não tinha. Nós conseguimos fatos inéditos, como por exemplo na educação, criar coisas que talvez no Piauí não tenha, e em grande parte das cidades. Como, por exemplo, em 8 anos nós conseguimos fazer 55 salas de aula, toda padrão MEC, e que essas salas de aula elas receberam todo aquilo que é necessário para o bom funcionamento. E zona urbana e rural, prefeito? Zona urbana e rural. Para você ter uma ideia, Ronaldo, nós tínhamos durante todas uma faixa de 36 salas de aula construída por todos os prefeitos que me antecederam durante 60 anos. E o senhor conseguiu superar essa marca? Isso, nós conseguimos superar isso, salas padrão, modelo MEC, e salas equipadas, salas com TV de 60 polegadas, salas com ar-condicionado, climatizada, toda a sala de aula da zona urbana e da zona rural, ainda não, por causa da capacidade de energia que tem a zona rural. E conseguimos inovar muita coisa na educação, como, por exemplo, a criação do café da manhã, a implantação da água mineral nas escolas. Muito bom. Nós conseguimos fazer o ônibus escolar circular no próprio bairro. Algumas pessoas perguntavam, para que esse ônibus escolar andando nos bairros da cidade? Uma cidade pequena, né, prefeito? Uma cidade pequena, mas isso é visão de evasão escolar, que a gente podia sentir
que a cada ano os alunos saíam de casa e ficavam nas praças, nos mercados públicos, nos comércios local, e isso aí foi uma forma de eu levar o aluno para dentro da sala de aula. Tanto o ônibus escolar como o café da manhã, que às vezes alguma mãe proibia seu filho por causa dessa alimentação tão necessária para o desenvolvimento de uma criança. A educação, nós atuamos em todos os sentidos. Criamos restaurante, quadras de esporte. Para você ter uma ideia, Capitão de Campos não tinha uma quadra de esporte nas suas escolas. Nós construímos 5 poliesportivos, mais outra quadra que não é dentro das escolas. Isso acontecendo não só na zona urbana, como também na zona rural. Nós temos também um órgão que auxilia muito a educação. Você sabe o crescimento de autistas que tem Sim. nessa faixa etária de crianças que fazem parte da escola do ensino fundamental. Criamos essas salas de apoio composta com psicólogos, certo? E neuropediatra, psicopedagogo. E nós criamos também outra entidade para dar apoio às escolas, como é a questão do CEREI, que é um centro de reabilitação às crianças com deficiências, principalmente o autismo, que nós temos lá uma composição muito forte. Até o neuropediatra a gente tem, que isso é muito difícil, é uma especialidade difícil, a gente pode contar isso lá dentro da educação do nosso município, esse apoio. O neuropediatra, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o psicólogo de diversas especialidades. Isso quer dizer, fazendo com que a gente possa atender principalmente as crianças da educação pública, aqueles que têm menos condições e que precisam desse apoio de assistência e de reabilitação do poder público municipal. Prefeito, o senhor falou sobre estrutura, né, das escolas, que teve uma melhoria. E os servidores, teve algum tipo de valorização? E os números, os índices da educação, de fato, melhoraram, prefeito? Melhoraram. Nós pegamos a educação em situação difícil, escolas que nem muro tinha, e com isso ficava muito difícil conter o alunado. Nós fizemos toda essa transformação, preparamos professores, capacitamos professores e pagamos bem. Nós temos um dos melhores salários da região, isso desde o primeiro ano, salário em dia rigorosamente, e a gente percebe aquela oscilação. Algumas escolas crescem, algumas escolas descem, mas nós já temos escola atingindo 6.0 no IDEB, pertinho de atingir esse índice. Quer dizer, é um índice satisfatório, porque nós pegamos numa faixa etária de 2, é um crescimento relativamente interessante. Prefeito, entre as muitas obras que o senhor entregou durante esses 8 anos, qual a principal, assim, que o senhor poderia dizer que tem orgulho, que de fato transformou a vida das pessoas? O senhor consegue citar uma dessas? Ronaldo, administrar é um fato muito difícil. Eu acredito que um prefeito, quando se elege, a primeira coisa que ele tem que ter é amor à sociedade e seu povo. É uma tarefa muito difícil, e isso requer muito de você. E, para mim, se eu fosse destacar uma obra, eu destacaria todas, porque todas têm seu significado. São obras importantes para diversas áreas. Agora, nós conseguimos criar e construir diversas obras importantes que eu sei que elas foram construídas pelo amor e pela força de vontade. Eu cheguei a construir 100.000 metros de calçamento com recurso próprio. Eu construí 6 quadras de esporte com recurso próprio, que isso é fato inédito. Quase, eu não conheço na história da política local e de gestão, prefeito construir infraestruturas como essa. Eu construí, conveniar com alguns órgãos federais para a reforma do mercado público e transformei o mercado em uma obra muito especial. Ele já está em funcionamento? Já está em funcionamento, já está com mais de 3 meses que a gente inaugurou, funcionando, um conforto levado ao trabalhador do mercado, como também aos usuários do mercado. O estádio municipal, o nosso amigo Clebildo, que também é parte do R10, ele já teve o prazer de conhecer lá desde o início, e é uma obra muito especial. Uma obra que talvez a gente vai ficar
com um dos melhores estádios do estado do Piauí. Para saber melhor, a nossa arquibancada, ela tem 9 pentes. Isso significa, é uma arena, estilo arena. Qual a capacidade do estádio? Só essa parte que nós estamos concluindo para 3.000 pessoas. 3.000. E vai ser possível, com a iluminação, né, prefeito? Jogos à noite. À noite, muito bem. Nós temos um gramado excelente. E além dessa construção do estádio, que nós temos um projeto para receber na Caixa Econômica Federal, no valor de 1 milhão. E eu comecei a trabalhar nesse estádio com o objetivo de fazer essa obra. E o dinheiro não vem, e aquela coisa, aquela burocracia. E nós fizemos muito sem esse dinheiro. Nós fizemos muito, aumentamos o nível do estádio, a grama do estádio, lajeamos quase toda, 2 lados de coisa, calçamento na frente, recuamos, fizemos muito estacionamento e é um estádio muito bacana. Quando nós chegamos a concluir a iluminação e essa outra parte de fora, ele vai ter outras finalidades. Vai ter estacionamento, prefeito? Também? Muito estacionamento já tem, estacionamento. Né? Nós temos estacionamento lá para mais de 150 veículos só em redor do mercado, do estádio. Bom, então, prefeito, falando sobre essas conquistas, mas a gente sabe também, prefeito, que na sua gestão o senhor também enfrentou um dos maiores problemas globais, né, que muitos prefeitos tiveram dificuldades, que foi a pandemia da Covid-19. E além do impacto na saúde, né, e na economia, o senhor também teve, nesta pandemia, uma perda pessoal, né, que foi a morte do seu filho. Como foi para o senhor lidar com essa situação como prefeito, né, porque o seu filho era secretário de saúde, desempenhava um bom trabalho, e como pai prefeito? O meu filho era uma banda minha, né? Era um pedaço muito grande de mim que me auxiliava em tudo. Além de meu filho, mais velho, muito querido por mim e pela população, acho que vocês que fazem o R10 e o pessoal que fazem de Piripiri, que ele era muito conhecido aqui, e principalmente meus conterrâneos, nós perdemos uma das pessoas mais impactantes do município de Capitão de Campos. Uma pessoa linda no sorriso, linda no companheirismo, uma pessoa que não sabia dar um não a ninguém, que era parceiro, que abraçava a todos e que estava sempre junto das pessoas. E o que é que eu tinha que fazer? Não muita coisa. O que eu tinha era pedir a Deus fortaleza, forte, para mim ficar forte e tentar segurar os problemas deixados por ele. Os problemas que ele resolvia eu tinha que encarar, principalmente ajudar na criação de 2 filhinhas. Ele tinha uma filhinha na época e a outra ficou na barriguinha ainda, que de lá para cá eu adotei como pai e venho dando esse carinho e ajudando em tudo que eu posso. Acho que cada cidadão que tem um ente querido como meu filho, não dá para calcular o tamanho dessa dor. E essa dor foi maior ainda porque ela não foi só para mim, foi para todo o povo de Capitão de Campos. Ele era muito querido, ele continua sendo muito querido. Esse foi o pior momento da sua vida, prefeito? Com certeza. É um momento que você não vai esquecer nunca. Que a todo dia a gente sente, mas que a gente procura transformar em força. Porque se eu não tivesse feito isso, eu acredito que tanto a minha gestão como minha família poderia ter ido de água abaixo. Pra você ter uma ideia, meu filho morreu no dia 3 de fevereiro. E a coisa que ele gostava mais era de pagar em dia os funcionários da prefeitura. E ele era a pessoa que fazia o pagamento do pessoal da saúde. Eu adquiri força, consegui mudar a senha, consegui entrar nos computadores para que naquele dia do pagamento as coisas não pudessem faltar. Foi um legado que ele deixou, isso e eu cumpri, fui para perto, pedi força a Deus. Comecei a ficar perto da ex-mulher dele, perto da mãe dele, que sofreu e ainda hoje sofre, dos irmãos. E eu disse, eu no papel de pai, agora eu tenho que ser mais pai ainda. E com isso Deus me deu um combustível forte que fez com que a gente botasse a coisa para andar e continuar funcionando como hoje funciona ainda.
Prefeito, falando sobre política, a gente não poderia deixar de falar, né? Nós tivemos a última eleição em 2024 e a política, prefeito, é feita de alianças e também de rompimentos, né? Nós sabemos que o senhor teve aí algumas rupturas de pessoas próximas ao senhor, como por exemplo o vice-prefeito, né, que decidiu apoiar a oposição no último pleito eleitoral. E eu queria saber do senhor como o senhor vê essas divisões políticas e como isso afetou na dinâmica da última eleição, prefeito. A política ela é feita, o principal combustível da política é o conhecimento. Uhum. É você ser seguro naquilo que faz. E talvez hoje na história de capitão de campo, talvez eu seja o político que esteja acima das histórias. Sim. Pelo fato de há muito tempo, eu hoje tenho 63 anos de idade, e eu já tenho mais de 40 anos na vida pública. Já fui vereador, já fui vice-prefeito, já assumi em cargos públicos, secretário, já fui prefeito e já colaborei com diversas políticas. A minha primeira eleição para prefeito, eu fui eleito com 130 votos de maioria. Isso em 2016. Assumi uma eleição dura pelo fato de eu não ter muito o que mostrar à população. E o grupo era pequeno? E o grupo pequeno, mas eu não tinha o que dizer para a população. Eu só poderia dizer que ia fazer. Porque o vereador não ia fazer muito, né? Que ia criar e que minha proposta era aquilo. E o que aconteceu? Eu zelei esses 133 votos de maioria e comecei a partir para o campo e dizer para mim mesmo, jamais eu volto na casa do eleitor para me ser desrespeitado. Porque naquela época eu era convidado até para não entrar, convidado para não sentar, sim. Porque eu fazia parte de um grupo que não estava aceitando a minha posição. Aí eu fui, trabalhei muito, fiz tudo isso, projetos e trabalho desses que eu já dialoguei aqui, e nós conseguimos reverter isso e fomos para 2.200 votos de maioria. Já na eleição seguinte. A eleição seguinte, que foi a eleição de 2020. Certo? E nessa eleição, todo mundo queria ser candidato, apoiado pelo prefeito Tim Medeiros. E a situação difícil, eu tendo que respeitar todos, e foi por essas razões que eu perdi algumas pessoas. Perdi algumas pessoas do grupo que saíram achando que se eu colocasse outro candidato, eu iria perder. E ia retornar o grupo ligado à política lá do antigo João Batista Filho, que eles achavam que ia criar a possibilidade de ser eleito. Só que eu escolhi uma pessoa que ele jamais acharia que eu poderia eleger ele. Eu não. Eu e o povo. Peguei uma menina que foi política pela primeira vez, mas que ela foi candidata a vereadora na época, pertinho da eleição, conhecido muito só na região. Ela foi candidata a vereadora? Em 2020. Mas não foi eleita? Não foi eleita. Ela ficou em segunda ou foi terceira suplência. Na terceira suplência. Mas só que é uma pessoa que eu criei afinidade e que mostrou para mim que ela era uma pessoa do bem, mostrou para mim que ela tem alguma coisa parecida em mim e que gosta de seu povo e da comunidade. Justamente isso que eu ia perguntar, prefeito. Por que que o senhor decidiu escolher como sucessora a Eroneide para ser candidata? Pronto. Aí a comunidade dela, na época que ela teve... A comunidade dela tinha um pouco de mais de 100 votos. Ela tirou 80. Isso significa que aonde o povo conhecia ela tinha afinidade e que o povo respeitava. Tinha uma boa aceitação. A boa aceitação. De lá, ela é sindicalista também, do Sindicato de Trabalhador Rural, é pedagoga também. Quer dizer, é uma menina que não para no tempo, nova, mas que procura... como se especializar, procura mesmo morando na zona rural. Ela é de qual comunidade, prefeito? É a comunidade Santana. Ela é líder e de uma comunidade que tem um assentamento. E eu comecei essa afinidade com ela e para onde eu puxava, eu só pensava em colocar a Eroneide. E aí,
para jogar o nome da Aeroneide na rua, no meio de um bocado de políticos tradicionais, de mandato de vereadores, de candidatos a vice-prefeito, de até candidato a prefeito. Por que colocar a Aeroneide? Uhum. Não era difícil para quem é político? Com certeza. Aí, o que eu sabia e o que eu queria, eu estava entendendo. E como eu ia ter problema com qualquer um que eu colocasse, eu disse assim, faz tempo que eu penso nela, eu vou colocar nela, e seja o que Deus quiser. Joguei no campo, nos primeiros dias, aquele embate, aquele prefeito é doido, ele quer aparecer, isso não dá certo. Muita gente desacreditou, né? Desacreditou, aí foi indo, comecei a instruir ela é uma pessoa que assimila as coisas com facilidade, é uma pessoa que me escuta, que zela pelo meu trabalho e que sempre eu não tive o que dizer dela. Uhum. Aí eu digo, mulher, seja o que Deus quiser. Aí foi a hora que eu perdi algumas pessoas que acham que talvez um pobre não possa ser candidato, uma pessoa que mora na zona rural não pode ser candidato. Não está na Constituição, não está em legislação nenhuma que para ser prefeito da cidade precisa ser bonito, precisa ser rico, precisa ter uma casa boa, precisa isso, precisa ter a responsabilidade, precisa ter amor, precisa ter respeito às pessoas, e isso tudo é um conceito da Aeroneide. E é uma eleição histórica, né, prefeito? Eleição histórica, nós ganhamos bem. Nós fizemos 7 vereadores de 9 e nós nos elegemos com 1.635 votos de maioria. Pertinho da minha eleição. Porque não é fácil você transferir votos, né, prefeito? É isso. E o senhor conseguiu. Consegui, e ela se comportou muito bem no palanque, ela tem um discurso parecido com o meu, e as pessoas associaram eu a ela, me transformei nessa campanha, o próprio locutor da campanha, para mim saber explicar mais por que tinha que ser Aeroneide. Prefeito, a eleição da Aeroneide, claro que foi um marco histórico em Capitão de Campos, tanto, né, pela continuidade ao seu trabalho, que o senhor pregou durante a campanha, mas também por essa transição de poder. Qual a expectativa do senhor para a gestão da Aeroneide? O senhor confia, de fato, que a continuidade da sua gestão vai acontecer, prefeito? Uma das coisas que eu disse primeiro para a Aeroneide foi o seguinte: Aeroneide, me diz uma coisa, tu topa ser minha candidata a prefeita? Ela quase caía de costa. Aí eu disse, não, eu estou dizendo isso para você, eu estou perguntando muitas pessoas. Mas pense aí. Sabe, ela não respondeu logo. Não, sabe lá, ela não aceitou no momento, aí eu digo, vai lá, converse com sua família, converse com seu esposo, pense nisso, mas escute aí, eu não estou dizendo que você vai ser. E no dia que eu decidi mesmo, de lá para cá, comecei a conversar com ela e eu sinto. Nós somos muito próximos dela, a gente sente. Vocês sabem aqui, vocês são um grupo de 4, 5, 6 pessoas, mas vocês sabem qual cada um de vocês que tem competência para cada função. Sim. Não é isso? E que tem outro, às vezes, do outro lado, que diz assim, rapaz, tu é bom, mas tu precisa melhorar nisso. Sim. E assim, eu converso com ela, assim eu conversei com ela e continuo conversando. Eu acho que Capitão de Campos está fazendo uma das transições mais bacanas. Transição na prática. Indo a cada setor da prefeitura, vendo as situações, conversando com aquilo que há no momento, vendo o que tem de negativo e de positivo e montando um novo projeto. Aeroneide, a minha administração é boa. Você acha que Capitão de Campos melhorou a vida das pessoas? Que isso é o objetivo de todo e qualquer político bem intencionado. Não existe melhor. Você é capaz, você tem coragem de assumir essa pasta para tentar fazer igual a mim, ou se Deus quiser melhor, eu topo. O senhor torce que seja melhor? É claro, porque se for melhor do que a minha, isso vai me deixar feliz, porque apesar de eu ter sido um bom gestor, como assim diz as pesquisas, como assim diz o povo da minha cidade, significa que eu fui também um bom professor. Verdade. Prefeito, agora que o senhor vai concluir a sua gestão como prefeito de Capitão de Campos,
quais serão os próximos passos para os próximos 4 anos? Há a possibilidade de o senhor assumir alguma pasta na gestão da Aeroneide ou o senhor tem já outros planos, outros projetos, prefeito? Uma semana passada eu conversei com a Aeroneide e nós debatemos assuntos parecidos como esse. Enquanto houver a necessidade de o TIM auxiliar a gestão, porque isso é interessante, devido à minha prática, devido à minha experiência na prefeitura, isso vai acontecer. Mas com a minha intenção não é de tirar o posicionamento dela, de mudar ou então deixar vazar as suas ideias, e sim me colocar como um colaborador que pretende mais na frente deixar quando tudo tiver na extrema funcionamento como o capitão de campos merece e como eu, que fui a principal pessoa na eleição da Aeroneide, porque tive a coragem, tive a dedicação e empenho de fazer a campanha e de indicá-la. Quer dizer, essa responsabilidade não deixa de ser só da Aeroneide. Talvez seja até mais minha do que dela, por eu acreditar em uma pessoa que naquele momento poucos acreditavam. E o prefeito Tim Medeiros, é claro que sai fortalecido, né? O senhor não vai deixar de ser político, né, prefeito? Com certeza não. Eu não sei, isso o tempo dirá, né? A política é dinâmica, a política, o interessante é que na política nasça líderes. O interessante é que na política renove. Eu acho que toda cidade que se preza, ela forma os políticos novos. Isso significa que a democracia plena está existindo no município. Às vezes eu fico triste com alguns municípios, até de porte mais elevado que Capitão de Campos, e a gente observa que as lideranças se concentram em 2, 3 pessoas. Isso talvez não seja muito bom para o desenvolvimento. A canha deixa um pouco diminuído o poder. E o que eu quero de Capitão de Campos, e o que eu vejo já, que essa eleição já renovou, nasceu novas lideranças, que o importante é que essas pessoas se capacitem e que junto, se precisar de mim, possa ter apoio e quem sabe, se precisar voltar para melhorar, a gente volta, certo? Mas a gente pode pensar também mais alto lá na frente. Prefeito, nesses últimos meses, né, já estamos em novembro, quase chegando no fim de ano, o senhor ainda tem alguma obra para entregar, alguma coisa que de fato ainda vai dar uma impulsionada e melhorar a vida das pessoas? Rapaz, eu não paro nem um dia. Ainda dá tempo? Eu não paro nem um dia. Eu continuo em pleno exercício do meu mandato, do mesmo jeito que eu iniciei em 1º de janeiro de 2017. O mesmo ritmo? O mesmo ritmo, e quero continuar isso como um capricho meu, como um comprometimento meu com a população, que eu disse isso na eleição, na minha primeira eleição, que iria fazer isso durante até o dia 31 de janeiro de 2024, que é meu último dia de mandato. Inclusive, Ronaldo e amigos parceiros aqui da Rádio R10 e do podcast. R10, eu queria dizer para vocês que a posse da Aeroneide vai ser 12 horas da noite. Para que Por quê, prefeito? Para Capitão de Campos não ficar nem um minuto sem prefeito. Isso é inovador, prefeito, eu nunca vi. Ela vai ser 12 horas da noite em praça pública, para que as pessoas mais humildes, para aquelas pessoas que não tenham conhecimento, possam participar da posse em praça pública e saber o que é uma posse, o que é uma eleição para a escolha de seus vereadores, e lá já sair naquela empolgação das propostas, dos comprometimentos daqueles que fazem o legislativo e também da Aeroneide, que vai ficar na frente do Executivo Municipal. Eu não poderia deixar de comentar com o senhor sobre, acredito que um grande projeto, e acho que foi iniciativa do senhor, que foi a Guarda Municipal. Isso. E um dos fatos interessantes que eu ainda não vi aqui na nossa região, que foi a questão da Guarda Municipal armada. Já foi, de fato, aprovado tudo, já estão, de fato, armados, e o que melhorou a segurança de Capitão de Campos depois da Guarda Municipal
Piripiri é privilegiada, é uma cidade regional. É como se fosse a nossa capital. Quer dizer, a necessidade de policiamento termina sendo menor do que a nossa, certo? Porque nós temos um batalhão montado aqui, né? Capitão de Campo agora tem delegacia, Capitão de Campo tem fórum, né? Tem Ministério Público, tem Justiça Eleitoral, temos tudo isso. Mas a polícia, nós temos mais ou menos como se fosse 5 a 6 policiais. Mas é como se nós tivéssemos só um. Um por dia. Um por dia. Aí quer dizer, esses 6 é todo efetivo. Mas na hora da necessidade, na hora da lotação, temos um soldado. E com isso eu senti essa necessidade da Guarda Municipal. Porque a Guarda Municipal, a obrigação dela, o valor dela, a função dela é cuidar principalmente do patrimônio público municipal. Não é isso? Sim. E zelar pela coisa pública municipal. Só que as guardas municipais do Brasil inteiro, elas foram evoluindo e evoluíram muito. E hoje faz parte do Conselho Nacional de Segurança. E a nossa guarda já tem já o Fundo Municipal de Segurança Pública, nós temos já o Conselho Municipal de Segurança Pública, tem o comando, tem tudo isso. Todo mundo já está, todos os efetivos já estão preparados, já estão cursados para receber arma. Já recebemos agora recentemente a fiscalização da Polícia Federal, já temos a liberação do Exército Brasileiro e a Polícia Federal teve aqui, já aprovou, faltava apenas alguma coisa para colocar lá, como cerca elétrica. Nós já mantemos, já colocamos, já recuperamos. E tem câmara, tem tudo na cidade e lá na sede da guarda. E eles pediram mais 2 câmaras e já montamos isso tudo. E se eu não me engano, agora até o dia 15, eles já vão passar a andar armados. Isso dá mais segurança, não só para o trabalho deles, como para eles efetivo também. Já nesse mês de novembro. Nesse mês de novembro. Que eles passaram até por uma preparação, né? Muita, foi 2 anos de preparação. Cursos. Agora é brabo, mas a gente consegue. Capitão de Campos é uma cidade pacata, né, prefeito? Tranquila. Mas é uma cidade muito bem localizada como Piripiri. Ela fica aqui no meio, entre Piripiri e Campo Maior, entre uma BR mais movimentada do meio norte do estado do Piauí. Quer dizer, tudo que não presta que passa em Piripiri, passa por lá também. Por isso o cuidado tem que ser, daqui tem que ser o de lá também. Muito bem, perfeito. Chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para os capitão de campenses, não é isso? Mensagem do que o povo pode esperar dos próximos anos, e o prefeito Tim Medeiros vai agora encerrar o ciclo, né? E o que a população de fato pode esperar, prefeito, dos próximos anos do município? Eu acreditei, eu confiei na escolha da Aeronete. E capitão de campense inteiros conhece Tim Medeiros, que eu acredito na verdade, eu acredito no trabalho, eu acredito nas pessoas de boa fé. Eu peço a todos todos os capitães de campos, e até aqueles que não acreditaram na hora de votar, que fique certo que a Aeroneide vai ser uma grande mulher também na gestão, porque ela já tem um grande legado como esposa, como mãe, como líder comunitária, como líder sindical, como professora. E por isso, quem tem todo esse legado positivo, não há necessidade da gente pensar o pior. A Aeroneide é capacitada e escuta as pessoas, escuta os mais inteligentes, escuta aqueles mais preparados, e por isso ela tem a faca e o queijo na mão de capitão de campos continuar recebendo uma grande gestão. Uma gestão de continuidade para que capitão de campos, mesmo sendo minúsculo, com relação a Piripiri, a Campo Maior, a Parnaíba, mas que tenha as ações de governo, se possível até mais do que as cidades maiores, como o caso da Guarda, como o caso do Serei, como o caso de um estádio bom, como o caso desse transporte do pessoal a Teresina, como parte de outras ações de município, como o caso do café da manhã, o ônibus no bairro, são ações que cidades maiores às vezes não têm, e Capitão de Campos se orgulha disso. Aeroneide fez esse compromisso da gente continuar com essa didática, com essa forma de governar e fazer cada dia um Capitão de Campo melhor para se morar.
Fé na luta, prefeito? Fé na luta, sem fé e sem luta você não faz nada. Parabéns a vocês pela essa ideia do podcast e precisando de capitão de campos, comigo, com o Aeroneiro, nós estamos à disposição. Obrigado a todos. Muito obrigado, prefeito Tim Medeiros. Agradecer a você que nos acompanhou até agora, que pôde conhecer um pouco mais da cidade de Capitão de Campos. Encerramos mais um episódio do R10 Cast e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau. 10 anos